Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Só Específicas relacionadas à área de farmácia. Eu sou o professor Pedro, vou estar trabalhando com vocês assuntos relacionados à validação e qualificação. Nesta aula, nós vamos falar sobre a introdução da IN 138 e da RDC 658 de 2022 e nós vamos falar sobre estudos de qualificação na indústria farmacêutica. Antes da gente iniciar o nosso assunto, vou me apresentar a vocês. Eu sou Pedro Castro, sou farmacêutico e especialista em toxicologia clínica e forense, com MBA em gestão de pessoas e inovação organizacional. Eu possuo experiência na área de garantia da qualidade, no departamento de garantia da qualidade, que engloba a validação e a qualificação, e também em desenvolvimento farmacotécnico. Atualmente, eu sou analista de desenvolvimento farmacotécnico sênior no Laboratório Teuto, aqui no Polo Farmacêutico de Anápolis, Goiás. Possuo experiência em outras grandes empresas também do Polo Farmacêutico, como Prate Dona Dulce e Brain Pharma. Atualmente, eu sou mestrando em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde pela Universidade Estadual de Goiás, em fase de conclusão do mestrado. Para a gente iniciar, vamos falar sobre o que é a IN 138 de 2022 e a RDC 658 de 2022. São normativas que determinam como devem ser seguidas as estratégias e as diretrizes sobre boas práticas de fabricação. Então, a RDC ela vem como a normativa, vamos dizer, suprema em relação à IN, onde ela vai determinar os quesitos mínimos sobre as boas práticas de fabricação, e a IN 138 ela vai trazer assuntos mais específicos relacionados às atividades de validação e qualificação. Então, o objetivo da IN e da RDC 1658 são buscar a harmonização em relação ao PIX, que nós vamos entender um pouco mais à frente, e estabelecer esses quesitos mínimos sobre a fabricação de medicamentos. E a IN ela vem complementando sobre as diretrizes e instruções em relações às atividades relacionadas à qualificação e à validação, também adotando esse esquema de cooperação de inspeção farmacêutica. Para a gente entender o que é o PIX ele é conhecido como Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica. Ele foi criado lá em meados de 1970 na Europa e ele buscava trazer uma harmonização de quesitos e requisitos que as empresas possuíam para avaliar quesitos de qualidade de medicamentos. Então, no Brasil, vamos trazer à luz, o Brasil seguia umas determinações internas que ele estabelecia, os Estados Unidos uma determinação que o FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, estabelecia, a Europa estabelecia as suas determinações frente ao EMA. Então, o PIX ele vem para fazer uma harmonização internacional. Então, ele começa na Europa buscando harmonizar quesitos entre países europeus, só que essa facilitação de quesitos de qualidade, de quesitos de inspeção, podemos assim dizer, foi tão bem sucedida que os outros países quiseram adotar. O que isso facilita? Isso facilita a gente ter um entendimento de países membros do PIX, como eles praticam os quesitos de qualidade. Então, nós vamos saber que países membros do PIX, adotando as suas determinações, que para ser membro ele tem que adotar as determinações do PIX, a gente vai entender que esses países possuem um critério de avaliação comum. Então, eu vou facilitar a comercialização entre países, eu vou facilitar essa comunicação entre esses países de forma mais clara, de forma mais assertiva. E já partindo, então, para nós compreendermos os âmbitos de qualificação e de validação da indústria farmacêutica, que são setores, que são estudos requeridos dentro das boas práticas de fabricação, nós temos que entender que a indústria farmacêutica ela possui um âmbito dentro dela, um segmento que ela vai adotar, que ela vai trabalhar, e dentro desse âmbito,
desse bloco de atuação, desse bloco de ação dentro da indústria farmacêutica, nós temos sistemas que atuam favorecendo esses equipamentos e componentes de equipamentos para que nós possamos instaurar processos dentro dessa indústria. Então, nós temos uma cadeia dentro da indústria farmacêutica que nós precisamos seguir para nós compreendermos os nossos equipamentos, os nossos processos, as nossas atividades, para que a gente consiga determinar de forma clara como eles vão ser seguidos, como eles vão ser estabelecidos. Então, os âmbitos dentro da indústria farmacêutica são estabelecidos de forma sistematizada, escalonada, para que a gente consiga compreender como atuar e como trabalhar dentro dessas unidades da indústria farmacêutica. E sendo a validação e a qualificação uma atuação bem precisa frente a equipamentos quando tratamos especificamente de qualificação. Para nós compreendermos a estrutura documental da qualificação, nós temos outras documentações de aporte, mas frente a estudos de qualificação, nós temos o documento máximo da validação e da qualificação, que é o Plano Mestre de Validação e Qualificação. Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar sobre as documentações de uma forma mais específica, mas o Plano Mestre, ele traz a natureza de como a empresa trata esses estudos. Então, como que a empresa vai tratar um estudo de qualificação, como que a empresa vai tratar um estudo de validação. Ou seja, de uma forma mais macro, de uma forma mais distante, vamos assim dizer, não tão específica, a empresa vai determinar como ela vai executar um estudo de validação, que é por meio de um plano de validação, de procedimentos, de protocolos. Então, o plano mestre de validação, ele vem para trazer essa clareza de como a empresa adota esses estudos na sua rotina e nos seus quesitos de qualidade. Então, nós temos trazendo conectividade com o plano mestre de validação e com as documentações específicas de validação, que são os protocolos de qualificação, nós temos essas análises de risco. Vocês vão ver que nós vamos falar muito sobre avaliação de risco, gerenciamento de risco, identificação de risco, que hoje na Anvisa é um cenário muito importante. Nós precisamos estabelecer avaliações de riscos, cenários de riscos, para que nós consigamos identificar ações. Ou seja, ações de mitigação, ações de controle, ações até mesmo da segurança dessa falha que a gente tem que identificar através de uma avaliação de risco. Então, nós vamos ver repetidamente em diferentes estudos de validação de qualificação que a avaliação de risco, que a gestão do risco é um fator muito importante e determinante para a condução das atividades. Frente a essas avaliações de riscos, nós temos protocolos de validação. O plano mestre ele me traz uma avaliação mais macro, nós conseguimos estratificar, que não está esboçado aqui nesse desenho, mas nós conseguimos esboçar um programa de qualificação, estabelecendo quem são aqueles que são os realizadores, quem são os participantes, de uma forma também não tão aproximada, uma forma mais macro, mas não tão distante quanto o plano mestre de validação que trata como empresa. Então, o programa de qualificação, ele vem abaixo do plano mestre e ele estabelece alguns critérios mais específicos, dos estudos de qualificação. E os protocolos, eles vão tratar de uma forma mais aprofundada nesse estudo de qualificação. Ou seja, nós vamos ter os protocolos que vão falar daquele equipamento, daquele sistema, daquela utilidade que nós vamos trabalhar. Então, nós temos o plano mestre, nós temos os programas ou os planos de qualificação e os protocolos que eles trazem de forma mais aproximada, de uma forma mais específica frente a cada componente, a cada estudo que nós vamos realizar. E saindo dos protocolos de validação, nós temos os relatórios, ou seja, os protocolos eles vão determinar como vamos seguir esses estudos, quais são os requisitos, quais são os objetivos, quais são os itens de verificação, quais são as nossas atividades, quais são os itens que são verificados. Então, ele vai me estabelecer um norte de condução do estudo
e o relatório ele vai pegar esse protocolo e traduzir em um resultado. Então, se eu estabeleci no protocolo que eu ia fazer o teste A, B e C, o relatório ele vai me trazer esses resultados. Eu fiz o teste A, eu fiz o teste B, eu fiz o teste C, eu tive os resultados X, Y, Z, e através desse relatório eu consigo concluir, na verdade, a eficácia do meu estudo realizado perante um protocolo. Então, para a gente compreender, tem validação e tem qualificação. Quais são as diferenças, né? A validação, precisamente, de uma forma mais simplificada de se falar, ela vai tratar mais relacionada a processos e procedimentos. Ou seja, processos de fabricação, procedimentos de limpeza, processos de esterilização, processos de realização de embalagem, processos voltados à manufatura, vamos assim dizer, né? Então, ou seja, as técnicas de fabricações de medicamentos. E a qualificação ela me volta mais à parte física, vamos assim dizer, né? Ela me traz mais a prova que equipamentos, que instalações, que componentes, eles vão ter um resultado esperado, enquanto a validação ela vai me trazer aquela visão de que as estratégias, as atividades realizadas frente a um procedimento, frente a uma técnica, elas são conformes e elas vão me dar resultados esperados. Então, são estudos complementares, são estudos que vão caminhar junto dentro da indústria farmacêutica. A gente não pode avaliar isoladamente validação e qualificação. Então, nós vamos sempre ver, aqui nós já vamos conseguir visualizar que são quesitos que vão determinar uma sequência de atividades dentro da indústria farmacêutica. E trazendo de uma forma bem clara, são quesitos regulatórios. A gente não pode esquecer que são requisitos de boas práticas de fabricação, são determinações da Anvisa e a gente tem que seguir esses estudos. Para a gente introduzir a qualificação, né, já começar de forma mais efetiva, para conduzirmos estudos de validação, em especial estudos de validação de processo, a gente precisa ter qualificações. Então, a gente precisa que meus equipamentos, que as minhas utilidades, que os meus sistemas, eles estejam previamente qualificados. Eu não posso ter a produção de um medicamento sem ter a realização de um estudo de qualificação e eu não posso ter a execução de estudos de validações sem a execução de estudo de qualificação, em especial estudos voltados a processos e procedimentos que envolvem aqueles equipamentos, aqueles sistemas, né? Então, dentro da qualificação, nós temos inicialmente a qualificação do projeto, que ela vai determinar o desenho do meu projeto. Nós temos qualificações de instalação do meu componente, do meu sistema, da minha utilidade, do meu equipamento. A qualificação de operação e a qualificação de desempenho que nós vamos ir discutindo no decorrer dessa aula. Então, para nós conseguirmos já começar a adentrar dentro do estudo de qualificação, nós temos que a qualificação são executadas em passos, em etapas. Então, nós temos uma definição de especificação de requisitos do usuário. Esses requisitos do usuário, eles vão ser aqueles nortes para determinar como eu quero que o meu sistema, que o meu equipamento trabalhe. Então, o que eu busco daquele equipamento? Eu vou trazer alusão a equipamento que fica de uma forma mais clara. Mas o que eu espero daquele equipamento? Vou usar um exemplo, nós vamos comprar uma máquina de lavar. Então, o que eu espero daquela máquina de lavar? Eu quero que ela lava? Eu quero que ela lave e seca? Eu quero que ela tenha um ciclo a seco? Eu quero que ela tenha um enxágue rápido? Então, a minha especificação de requisitos do usuário vem estabelecer isso. O que eu quero daquele equipamento? O que eu espero daquele equipamento que eu estou buscando no fabricante, que eu vou estar comprando para instalar na minha empresa? Quando eu estabeleço esse ERU, eu consigo entender muito bem, de uma forma mais clara, aquilo que eu tenho que buscar e aquilo que eu vou procurar nas empresas e trazer para a minha empresa, trazer para a minha farmacêutica, para nortear até mesmo os outros estudos.
Então, se eu vá comprar um equipamento sem saber o que eu espero dele, fica muito difícil de eu conseguir testar, de eu conseguir entender aquele equipamento. Depois de estabelecido esse ERU, eu venho com a qualificação de projeto, que ela vem para desenhar como eu vou executar esse projeto. Então, dentro da qualificação de projeto, eu tenho tecnologias e ações que eu vou avaliar esse equipamento em loco, no meu fabricante, e quando ele chega na minha empresa, quando ele chega na indústria farmacêutica, né, que são as tecnologias TAF e TAP, tem siglas em português e inglês. E a partir disso eu consigo estabelecer os protocolos de qualificação de instalação. Depois que eu executo a minha instalação, eu venho com a minha qualificação de operação e a minha qualificação de desempenho. Então, chegando nessa qualificação de projeto, nós entendemos o que o ERU faz, nós sabemos que ele é um passo importante para a minha execução da qualificação de projeto, e o meu projeto ele vai avaliar a viabilidade desse projeto, dessa aquisição, dessa mudança, dessa melhoria que eu estou fazendo nesse equipamento. Lembrando que podem ser equipamentos, instalações, utilidades. Eu vou usar um exemplo de equipamento que fica mais claro, fica mais factível para a gente compreender, né? Então, eu estou fazendo a compra do equipamento, eu estabeleci meu ERU inicial, sei quais são os requisitos que eu quero que aquele equipamento tenha, que aquela utilidade, que aquele sistema tenha, e eu avalio se é viável ao fim que eu busco daquele equipamento. Ou seja, aquele equipamento encontrado, quando eu vá qualificar meu projeto, ele vai atender a viabilidade daquilo que eu buscava? O fim que eu vou ter daquele equipamento é aquilo que eu espero? É aquele objetivo que eu esperava encontrar? Então, na qualificação de projeto, a gente já começa por essa determinação. Ela começa a estratificar se aquilo que eu estou buscando é aquilo mesmo. Então, eu vou qualificar aquele projeto, eu vou ver se aquele projeto que eu estou implementando na empresa é eficaz ou não. Então, eu vou definir, beleza, eu consegui estabelecer a viabilidade daquele projeto, aquele equipamento realmente vai atender ao fim que eu espero. Então, eu vou começar a definir estratégias de mitigação de problemas. Então, eu vou comprar um equipamento que ele mede 4 metros quadrados. Ele é um equipamento muito grande, mas minha sala é 2. Eu vou conseguir instalar esse equipamento aqui? Não, então eu já vou começar a visualizar problemas e estratégias para melhorar e para atender a instalação daquele equipamento e receber aquele equipamento na minha empresa. Ou seja, nesse momento eu vou ter que definir estratégias de mitigação. Então eu recebi o equipamento, ele é muito grande, não vai caber na minha sala, eu tenho que aumentar a minha sala, eu tenho que ampliar a minha área. Então são exemplos de definições de estratégias e mitigações de problemas. Nesse momento, eu verifico aqueles quesitos lá da ERU. Então, eu vou conseguir fazer essa viabilidade verificando aqueles quesitos. Então, eu tenho o item A, B, C, que eu esperava de especificação daquele equipamento. Ele me atende. Ah, tem um item que não me atende, mas eu consigo seguir com o meu projeto sem ele. É um item primordial e faz muito sentido, em todo o ciclo de qualificação, a gente estabelecer cenários críticos. Por isso que a gente fala sobre avaliação de riscos. É muito importante a gente estabelecer quais são os cenários críticos do meu projeto. Se um item não foi atendido e o comitê, a empresa decide adotar aquele equipamento, por mais que ele não atenda um item ou outro específico, qual que é a criticidade? Ele vai atender, aí a gente casa muito com aquele quesito. Ele vai atender ao meu fim que eu espero? Então, é muito importante a gente ter uma avaliação e uma gestão de riscos frente a todas as atividades de qualificação e de validação. Na qualificação de projeto, eu venho fazer as tecnologias de avaliação analítica em fábrica, ou seja, é nesse momento que uma equipe de qualificação pode sair da empresa e auditar esse equipamento lá no fabricante. Ou seja, eu saio daqui de Anápolis, vou para a China ou para a Alemanha, onde eu vou comprar o meu equipamento, e vou avaliar essas características dele. Então, eu vou fazer testes em fábrica. Eu vou chegar lá na fábrica e vou ver, eu vou comprar um equipamento que vai fazer a compressão de pó, eu vou formar comprimidos. Mas eu quero um equipamento que faça uma compressão
de 10 milhões de comprimidos por 2 horas. Digamos, bem longe, né, gente? Uma demanda bem alta. Mas eu vou chegar lá e vou tentar ver se esses componentes, se essas características do meu equipamento vão me determinar. Eu quero um equipamento que vá pesar cada unidade de comprimido que eu formar. Eu vou chegar lá e vou testar como que ele faz. É efetivo? Não é? Vai ser viável para o meu projeto? É aquilo que eu buscava? Então eu posso fazer algumas avaliações sobre os quesitos do equipamento em fábrica e chegar aqui quando o meu equipamento chegar na minha empresa, chegar aqui na empresa que eu trabalho, que eu vou qualificá-lo, fazer as avaliações que são o TAP, né, que é o SAT, que são as avaliações em fábrica. Então, no local que eu vou executar e que eu vou instalar aquele equipamento. Então, eu avalio inicialmente, confirmo aqui em fábrica, né? E através dessas avaliações eu posso justificar a ausência de alguma outra na qualificação de instalação e de operação. Então, um exemplo de qualificação de projeto é eu avaliar alguns quesitos relacionados à minha ERU. Então, as partes de equipamento, elas são protegidas, algumas partes rotativas que eu poderia gerar um acidente de trabalho, elas são protegidas. É um quesito de qualidade, eu posso vir sem essa proteção, é importante. Então, dentro do protocolo, frente a vários quesitos de objetivo, pré-requisitos, descrição dos estudos, as responsabilidades, na parte mais efetiva, eu venho estabelecendo as verificações que eu faço durante o meu projeto. Então, eu tenho essas verificações, eu elenco quais são as verificações de um equipamento, de um sistema que eu vá avaliar, frente a um ERU, frente àquilo que eu estabeleci inicialmente, frente àquilo que é a minha especificação, e confirmo essas avaliações em documentos oficiais aprovados pelo time de qualificação, pelas gestões da empresa, e fecho essas avaliações num relatório trazendo a confirmação se é efetivo ou não. Normalmente, quando um projeto não é efetivo, ele volta para que depois a gente reavalie e reestabeleça um novo protocolo para ter um relatório mais efetivo. Claro que é importante a gente fechar aquilo que não é efetivo para conseguir ter uma rastreabilidade, mas normalmente as empresas adotam essa estratégia. Então, na qualificação de instalação, eu venho para confirmar aquilo que eu estabeleci inicialmente. Então, eu vou comprar o equipamento X e eu vou confirmar se as instalações deles estão adequadas conforme o fabricante recomenda. Por que é importante fazer uma qualificação de instalação? Porque se o fabricante está falando que eu tenho que instalar o equipamento numa superfície plana e eu venho e coloco numa superfície íngreme, porque isso pode afetar algum componente, alguma característica do equipamento, eu não vou ter o resultado esperado. Mas isso é problema do equipamento? Não. Então, a qualificação de instalação ela vem para comprovar que ele foi instalado de forma adequada, conforme o fabricante recomenda, até mesmo para ele ter os resultados de saída e ele ter a efetividade que a gente espera daquele equipamento e evitar riscos de manutenção por falha do equipamento, por quebra, riscos de acidente. Então, dentro dessa estratégia de qualificação, a gente já começa a estabelecer programas de manutenção. Então, eu preciso verificar periodicamente se meu equipamento está calibrado em relação a algum componente dele e a gente já começa a estratificar alguns quesitos que o produto vai seguir na sua rotina depois que concluir esses estudos de qualificação. Nesse momento, a gente começa a compilar as instruções que nós temos sobre o equipamento, como ele opera, como ele funciona de uma forma mais básica, né? Então a gente consegue conhecer um pouco mais, estabelecer alguns pontos do equipamento frente a essa instalação, conhecendo como instala, a gente começa a conhecer mais o equipamento e verificar calibrações dos componentes e as verificações dos materiais que compõem esse equipamento. Digamos, eu recebi um equipamento que ele fala que ele é aço inox 360. É mesmo aço inox 360?
Então, a gente faz algumas confirmações e verificações daqueles materiais que a gente recebeu, até mesmo em quesito de qualidade, segurança do meu equipamento. Então, dentro da minha qualificação, eu venho estabelecendo quais são os principais componentes que a gente vai ter a avaliação. Então, dentro do meu protocolo, da mesma forma que tem alguns tópicos de objetivo, responsabilidades e tudo mais, as verificações do QI num protocolo de validação, elas vão estabelecer quais são esses elementos que a gente vai verificar, quais são esses sistemas onde eles vão compor, né? Claro que eu posso fazer de um único, eu não preciso fazer de todos em conjunto. Definir quais são esses equipamentos que são o objetivo do meu estudo, digamos, uma compressora aqui na etapa de compressão que eu vou estar avaliando. Quando eu estabeleço esses sistemas de avaliação e que eu vou ter estudado no meu protocolo, que eu vou estudar no meu protocolo, eu venho com as minhas verificações, né, de documentação. Então, para eu confirmar que ele foi instalado devidamente, eu preciso saber uma planta onde ele vai ser instalado, qual que é o desenho onde ele vai ficar instalado, ou seja, ele vai ficar no meio da sala, ele vai ficar no canto da sala, e tudo isso é estabelecido no meu projeto. Então, eu tenho as documentações que vão me nortear em relação à funcionalidade e característica do meu equipamento. Então, eu estabeleço algumas documentações prévias que eu preciso para confirmar se ele foi instalado devidamente. Então, são os relatórios do FAT e do SAT, que são os testes na empresa que eu fiz, que é o fabricante internamente. São certificados de qualidade, de calibrações, de instruções de operação para a gente compreender e verificar. Da mesma forma que a gente tem na qualificação de projeto, a gente pode elencar esses tipos de documentações, esses tipos de avaliações em quesitos de verificação e confirmar se eles estão viáveis ou não, se eles estão em conformidade ou não. Da mesma forma que a gente tem um protocolo, a gente estratifica tudo que a gente verificou, tudo que a gente identificou durante o estudo e fecha o relatório confirmando se foi efetivo ou não, fazendo as nossas considerações. Depois que a gente fez a qualificação de projeto, o ERU, né? A gente qualificou o projeto, instalou, a gente vem avaliar a operação. O que é a qualificação de operação? Muita atenção nessa parte, porque pode confundir muito com qualificação de desempenho, qualificação de performance, que a gente vai falar à frente. A qualificação de operação, ela vai me determinar quais são as faixas, quais são os limites que o meu equipamento opera. Então, digamos, eu vou compreender que o meu equipamento ele pode rodar até 1 milhão de unidades por hora. Então, esse é meu limite. Ou eu vou definir meus piores casos. Ou seja, qual que é um extremo que eu tenho em relação a um equipamento, a um componente. Então, eu vou começar a definir quais são essas estratégias que eu tenho para conseguir executar a minha avaliação de desempenho. Então, nesse momento, eu estou falando sobre quesitos de capacidade do meu equipamento. Então, ou seja, qual que é o meu extremo mínimo, qual que é o meu extremo máximo que ele consegue trabalhar de uma forma muito dinâmica. Então, é aquilo que eu vou conseguir verificar no meu painel, que eu consiga estar setando, né, indicando no meu equipamento que ele possa trabalhar. E ele já vai me dar esse resultado. Nesse momento de qualificação de operação, eu já consigo estabelecer procedimentos de operação e de limpeza. Então, nós vamos ter um tópico que nós vamos falar sobre validação de limpeza. Eu preciso conhecer componentes, peças que são removíveis, que não são removíveis, para a gente conseguir definir criticidades de limpeza. Então, nesse momento, a gente precisa já conhecer mais profundamente do meu equipamento, saber como ele opera e como que eu posso estar executando uma montagem, uma desmontagem e uma limpeza desse equipamento frente a essas características do meu equipamento, do meu componente, né? Então, da mesma forma que nós temos os protocolos com aqueles mesmos tópicos e os itens de verificação que nós temos são a gente vem estabelecer o subsistema que a gente está avaliando, ou a sala que ele vai permanecer, e nós podemos estabelecer algumas características básicas desse sistema. Então, qual que é o máximo de volume que ele conseguiria me disponibilizar em ar? Então, digamos que eu estou falando sobre um sistema de ar na empresa. Qual que é o máximo que ele consegue produzir de ar? Então, eu vou ligar o motor e ele vai conseguir purificar, sei lá, 10 mil metros cúbicos de ar por minuto. Esse é meu máximo.
que ele consegue operacionalmente. Então, que o fabricante indica que ele tem a capacidade de produzir. Qual que é o meu mínimo? Ah, não, meu motor, mesmo funcionando na velocidade mínima, ele vai me produzir 5.000 metros cúbicos de ar por minuto. Então, essas são as faixas operacionais que são verificadas no equipamento e da mesma forma elas são verificadas no protocolo de qualificação e fechadas, e garantidas e confirmadas no meu relatório. Diferente da qualificação de operação, eu tenho a qualificação de desempenho. A qualificação de desempenho, ela vem para me comprovar como que é a performance, como que é o desempenho daquele equipamento. Nessa etapa, diferente das outras, que nós falamos apenas do equipamento, nós já vamos colocar aquele produto, aquele material que aquele equipamento vai trabalhar. Então, nós podemos estabelecer um produto, pior caso, um tamanho de lote, pior caso, que é uma condição extrema. Ou seja, se meu produto ele consegue produzir 1 milhão de unidades por hora, eu vou pegar e vou fazer um comprimido de maior tamanho. Então, eu vou pegar um comprimido de 1 grama, um dipirona de 1 grama, que ele é mais complexo de comprimir, ele é mais difícil, para eu conseguir avaliar qual é a capacidade daquele equipamento. Então, quando eu coloco um material naquele equipamento, qual que é o desempenho dele? Qual que o resultado que eu tenho frente a uma condição extrema, frente a uma condição que eu vai estabelecer naquele equipamento? A qualificação de desempenho ela vem para me determinar qual que é o desempenho, qual que é a performance dele propriamente dito. Então eu uso lotes pior caso para confirmação de estratégias de controle também. Então eu coloco os materiais, eu coloco pontos de partida, né, que são chamados inputs naquele equipamento e naquele sistema, para a gente avaliar qual que é o desempenho que ele tem e qual que é o resultado de saída frente a uma condição extrema, uma condição de estresse maior, para que a gente consiga ter uma maior segurança numa rotina de fabricação. Então, sabendo que eu coloquei um produto mais crítico e ele vai me dar um bom resultado, ou vai me dar um resultado X, eu sei que colocando outros produtos mais simplificados ou de criticidade semelhante, eu vou ter aquele resultado esperado, eu vou saber que o desempenho daquele processo, daquele equipamento é conhecido e já sei como que ele vai trabalhar. Qualificação de desempenho pode ser justificada através de estudo de validação. Então, eu venho com avaliação de risco, eu posso falar que o meu produto de pirona vai ser o meu pior caso, e eu não faço uma qualificação de desempenho, mas eu faço uma qualificação de processo, uma validação de processo daquele produto e eu consigo avaliar o desempenho dentro de um estudo de validação. Claro que eu tenho alguns requisitos e eu tenho alguns determinantes para conseguir essa avaliação, obedecendo os quesitos mínimos do estudo. Da mesma forma, eu fecho essas verificações e estratifico, sintetizo elas no relatório. Então, para exemplificar, eu tenho aqui que é uma faixa de especificação que eu estabeleci no meu protocolo de qualificação de operação e eu venho avaliar qual que é o meu resultado de saída, que é a qualificação de desempenho frente a uma condição extrema, uma condição de estresse. A qualificação de utilidades é um estudo que vai abordar aquelas utilidades da indústria farmacêutica. Mas o que são utilidades, né? As utilidades são aqueles determinantes, são aqueles fatores, vamos assim dizer, né? São aqueles componentes que nos condicionam para um processo. Ou seja, a água que eu utilizo na indústria, o ar comprimido que eu utilizo na indústria, o sistema de ventilação que eu utilizo na indústria. Então, são sistemas de utilidades. Então, essas utilidades que vão me favorecer a produção do equipamento, ou seja, eu não vou produzir um medicamento numa condição ambiente, vamos assim dizer. Lá fora da minha sala de compressão, de manipulação, tá 38 graus, tá quente. A minha sala de manipulação vai estar 18 graus, 20 graus, 17 graus. Então, eu preciso certificar que essa utilidade de ar condicionado, de resfriamento de uma área, por exemplo, não vai impactar no meu produto, que ela seja pura, que ela tenha uma constância, que eu não consiga trazer contaminantes,
que eu não consiga não, que eu não deva trazer contaminantes e nem levar contaminantes a outras áreas. Então, a qualificação de utilidades, ela estabelece aqueles quesitos que a gente apresentou de QP, QI, QO, QD, e a gente vem estratificando de uma forma mais objetiva apenas aqueles quesitos que são determinantes para a produção do equipamento, ar, água, e entre outros, né? Para qualificar as utilidades, eu tenho que definir as fontes de risco, ou as fontes de contato direto e indireto com produtos. Então, mais uma vez, nós vamos falar sobre avaliação de riscos. Nessa avaliação de riscos, eu venho definir as fontes de contato direto ou indireto com o meu produto. Então, o meu ar comprimido, ele vai estar empurrando o meu produto para ele passar por uma tubulação? Ela tem que estar pura, ela tem que estar limpa. Ela não pode levar um contaminante de um produto para outro. Ela não pode levar uma bactéria, ela não pode levar uma partícula que traga uma certa criticidade ou algum desvio de qualidade. Eu tenho que avaliar também variações sazonais. Então, se eu estou falando que eu tenho um ar comprimido e eu tenho uma umidade pré-estabelecida dentro de uma área climatizada da indústria farmacêutica, o tempo de chuva lá fora não pode influenciar dentro dessa área. Então, eu tenho que avaliar essas sazonalidades, se elas impactam. Eu tenho que comprovar que uma sazonalidade fora da minha área controlada, que isso nós chamamos de graus controlados, não são impactados. Então, o meu sistema de utilidade ele tem que estar qualificado para conseguir comprovar e ser efetivo, né, nesses quesitos. Mais uma vez, nessas avaliações de riscos, nós vamos estabelecer ações de mitigação para falhas. Então, nós vamos identificar modos de falhas, os riscos associados e colocar uma ação de mitigação, uma ação de controle e uma ação de correção. Mais uma vez, sobre a avaliação de riscos que a Anvisa traz em grande peso na RDC 658, né? E atualmente em todas as outras avaliações que ela trata em relação à produção de produtos farmacêuticos e medicamentos. Então, a qualificação de utilidades ela vai me comprovar que eu não tenho contaminações cruzadas e variadas. Cruzadas entre produtos e variadas com outros componentes, como uma partícula, uma sujidade, por exemplo. Então, para a gente finalizar, né, eu oriento que a gente tenha, que vocês tenham a leitura na íntegra da RDC 658 e da IN, elas estão disponíveis lá no site da Anvisa. Se vocês jogarem no Google RDC 658 e IN 138, a gente consegue encontrar elas de forma muito clara e de fácil acesso. E eu vou estar disponibilizando também a vocês um guia, um livro do Sindusfarma, que é um sindicato das indústrias farmacêuticas, que fala sobre validações e qualificações. Então, lá vocês vão conseguir visualizar exemplos de protocolos, como eles são seguidos. Além do material de apoio que a gente tem, nós vamos estar disponibilizando também esse guia para que vocês possam usar como apoio, mas lembrem sempre de usar como um quesito máximo da legislação, a RDC e a IN. E apenas para a gente fechar, né, agradeço mais uma vez a participação de todos nessa aula. Nós vamos estar em outros módulos e outras aulas discutindo em conjunto. Eu vou estar à disposição de vocês para sanar as dúvidas, mas para a gente sintetizar o conteúdo, nós temos o que aprendemos hoje, que a qualificação de projeto, né, nós estabelecemos um ERU para nós avaliarmos um projeto, e dentro dessa avaliação de projeto, nós executamos o FAT e o SAT, que são testes realizados no fabricante e internamente na empresa. Então, nós temos a recepção e a montagem desse equipamento, desse componente que a gente fez a compra. Nós estabelecemos a pasta técnica e histórica de instalação ou de mudança. Então, nós temos um book de documentações que nos vão trazer um aporte em relação àquele equipamento. Nós avaliamos e ajustamos o funcionamento da instalação através de estudos de qualificação
de operação e instalação, propriamente dito. Então, nós realizamos esses estudos de qualificação de instalação, operação e desempenho. Então, nesse momento, nós vamos conhecer como que o meu equipamento foi instalado, se ele foi em conformidade, quais são as faixas de operação dele, quais são os resultados que nós temos frente a uma condição extrema de teste, e nós conseguimos concluir que o meu equipamento, que o meu sistema, que a minha utilidade ela está qualificada. Depois que nós qualificamos, dentro do ciclo de vida do produto, né, dentro de toda aquela estratégia de produção e de vida útil daquele componente, nós temos a produção propriamente dita, né, tratando de um equipamento de produção de medicamentos, nós temos o desenvolvimento prático das manutenções preventivas e corretivas estabelecidas em planos, nós realizamos as calibrações recorrentes e recalibrações periódicas também, nós realizamos essas verificações, o monitoramento e requalificações conforme necessário. Nós vamos falar um tópico específico sobre revalidações e qualificações, e depois que a gente tem essa execução, o meu equipamento, quando não é mais útil à empresa, ele pode ser descontinuado, ele pode ter sua utilidade na empresa retirada, né? Ele já não é mais útil, e a gente ainda compõe em todos os cenários de uma avaliação de qualificação essa pasta de documentos. Então, nós temos uma documentação que nos traz desde toda a história daquele equipamento, daquele sistema. Então, desde a sua compra, quais são os requisitos que eu estabeleci inicialmente, a sua instalação, os seus testes, as suas manutenções preventivas e sua descontinuação em relação a seus componentes e a estratégia da empresa. Então, muito obrigado pela participação de todos. Vamos estar em conjunto em próximas aulas, em próximos módulos, e contem comigo em assuntos relacionados à validação e qualificação, e seguimos nessa turma de só específicas voltadas às farmacêuticas. Até mais!